Louvado seja o nome do Eterno. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Quem é Yeshua? E devemos, nós como discípulos dele e como filhos do Eterno, que almejamos alcançar a ressurreição dos mortos, o Olam Rabá, estudar a respeito dele. A questão de lermos as Escrituras, você que sabe ler, principalmente, você que não sabe, nós estamos colocando no nosso canal, no canal da igreja, todos os estudos feitos aqui, para que os amados possam rever, se assim quiserem, é claro, a fim de que sejam instruídos, armazenem suas consciências e possam praticar no dia a dia aquilo que o Eterno tem nos oferecido ou nos instruído, a fim de que sejamos verdadeiros discípulos de Yeshua, e com certeza, se formos verdadeiros discípulos de Yeshua, seremos verdadeiros filhos de Elohim. Com esse tema, quem é Yeshua, eu quero estar lendo alguns textos que falam a respeito desse fenômeno, desse grande rabi, desse grande mestre que na sua época causou um grande alvoroço na vida dos religiosos e na vida dos políticos. Yeshua, ele foi de encontro, foi na sua época alguém que rompeu com os laços do politicamente correto, vamos usar esse termo do nosso tempo, levando ao pé da letra, mais fiel como nenhum outro, a aplicação da lei, a aplicação da Torá, a aplicação dos mandamentos. Quando Yeshua começa o seu ministério, e que os sacerdotes, os saduceus, os fariseus e os escribas, os soferim, ouviram, aqueles que tinham a obra do Eterno, não faziam uma obra do Eterno, não por amor, mas visando tão somente o lucro, as finanças e a honra que a obra do Eterno nos proporciona honra. Eles haviam violado vários mandamentos do Eterno, visando tão somente agradar-se a si mesmo. Então, quando alguém, seja em qualquer ambiente que essa pessoa esteja, seja no ambiente de trabalho, seja na vida conjugal, seja na família como um filho ou filha, ou seja mesmo um amigo, que ele não passa com a verdade naquilo que pratica, naquilo que fala, quando alguém surge trazendo a verdade, essa pessoa que leva uma vida de fraude, de engano, vai perder o sono, vai ficar inseguro, vai perder a sua tranquilidade. Yeshua foi essa pessoa que na sua época, ali no século I, ele tirou o sono, a paz, a tranquilidade daqueles que até então viviam de maneira enganosa, de maneira duvidosa, tratando das coisas do Eterno. Ele não empunhou espada, ele não dirigiu palavras de ameaça,
ele não mobilizou um exército para combater aquelas pessoas, mas as suas palavras iam no profundo da alma, tanto do sedento, do necessitado, da pessoa da alma faminta, como da alma do transgressor, do corrupto. A palavra da verdade, amados, tanto no tempo de Yeshua, quanto no tempo dos discípulos, quanto nos nossos dias, ela expõe, aleluia, aquilo que está oculto, aquilo que está debaixo dos panos. E se a pessoa é uma pessoa santa, isso faz bem para ela de maneira maravilhosa. E se é uma pessoa que vive uma vida comprometida com o pecado, é o melhor que a pessoa pode receber, é bom também. Gera um conflito, gera um desconforto, mas isso provém do eterno, para que a pessoa desperte do sono, aleluia, se arrependa e se converta do seu mau caminho e se volte para o eterno. Na época de Yeshua, o sacerdote que estava ali na direção, o sumo sacerdote, não era um sacerdote escolhido pelo Eterno, era um sacerdote escolhido por Roma, era um sacerdote político, e Yeshua, ele veio no tempo certo, porque as coisas do Eterno, quando se trata das suas promessas, das suas profecias, daquilo que ele disse, pronunciou de antemão, acontece no tempo exato, quando tudo está pronto, aí vem, se manifesta, se revela, aleluia, cumpre-se as palavras do Eterno, louvado seja o nome dele para sempre. Então Yeshua, esse grande homem, ele começa a ser anunciado, muitos estudiosos concordam que Yeshua, a primeira menção a respeito de Yeshua, embora esteja entre linhas, não esteja explícita esta referência à pessoa de Yeshua, mas muitos concordam que a primeira vez que o Eterno fala a respeito de Yeshua é no capítulo 3 e verso 15 de Gênesis, que quando o Eterno fala para a serpente que da semente da mulher tu lhe ferirá o calcanhar, porém ele te ferirá a cabeça. Alguns defendem que está falando a respeito de Yeshua, mas eu quero ir para os textos que é mais explícito, que não precisa nós fazermos uma ginástica mental para vermos que está falando especificamente de Yeshua. O primeiro texto está em Devarim, Deuteronômio, no capítulo de verso número 5, que diz assim: o Senhor teu Elohim te sucederá do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirás. Essa é a primeira referência mais palpável, mais real, mais nítida da pessoa de Yeshua. Existem outras. Quando Jacó, abençoando Judá, ele diz que o cetro jamais se apartaria de Judá. E nós sabemos que o reino do Eterno só é eterno porque existe alguém que é eterno, ou que melhor, que viverá eternamente. Que Yeshua não é eterno porque ele nasceu que nem a gente, mas ele vai viver eternamente. Embora ele existisse no reino do Eterno, com ele, como diz lá em Yohanan, no capítulo número 1, que ele estava com o Eterno, mas a sua história passa a contar a partir do momento, no mundo terreno, quando ele nasce de mulher, quando ele se torna homem, louvado seja o nome do Eterno para sempre. Então ele é
O reino do eterno é porque Yeshua não vai morrer mais. Ele já morreu uma vez, ressuscitou para viver eternamente. E ele é o descendente de Davi. Então, Moisés fala a respeito desta pessoa, que seria levantada não de outra nação, como as igrejas, as religiões pregam, que parece que Yeshua nunca foi israelense. Parece que Yeshua é um americano, ou inglês, ou de outra nação qualquer, mas menos de Israel. O separa, o sequestra do seu povo. Usurparam Yeshua da sua nação e deram a ele outro nome, deram a ele uma imagem totalmente diferente, totalmente fora do contexto nacional, do seu contexto nacional, de nação, do seu contexto de cultura e também de fé. E dessa maneira, as igrejas têm causado uma certa repulsa dos parentes de Yeshua. Porque o israelense que conhece a história de Yeshua se identifica com ele, amado. Se identifica. Agora, quem conhece a história de Jesus, segundo as denominações, as religiões, estranha. O Jesus que as igrejas pregam, que aboliu a Torá, que transgrediu o sábado, esse Jesus, esse personagem, não é Yeshua, não é o Salvador, não é o Cordeiro de Elohim, que a Torá revela, que os profetas revelam. Louvado seja o nome do Eterno. Essa pessoa chamada de Yeshua, o Messias, o ungido, ele, em primeiro lugar, ele é descendente de Abraão. Primeiro, ele é filho de Abraão. Ele é israelense. Em segundo lugar, ele é da tribo de Judá, nascido no território de Israel. Não é que nem muitos israelitas que são israelitas hoje, mas nasceram no Brasil, nasceram na América, nas Américas, né, de modo geral, na Europa, na Rússia, na Ucrânia, em diversos países pelo mundo. Eles são israelenses, têm o sangue de Abraão em suas veias, porém nasceram fora dos seus países, porque nasceram na diáspora, no exílio. Yeshua não nasceu na sua própria terra. O profeta, quando fala a respeito, o profeta dá o detalhe até da onde ele nasceria. O profeta fala de que família ele é. O profeta fala em que cidade ele havia de nascer. Da tribo de Judá, da descendência de Davi, e nasceria em Betleém, em Belém da Judéia, que foi traduzido por Belém da Judéia, mas Betleém significa casa do pão. Louvado seja o nome do Eterno, apropriado para a pessoa de Yeshua, que ele, na grande festa lá em Jerusalém, ele disse que, falando aos discípulos, aos judeus, ele disse que ele é o pão da vida, descido do céu, aleluia, que dá vida ao mundo. Louvado seja o nome do Eterno. Então essa é a primeira profecia, a primeira palavra que revela com mais clareza a respeito da pessoa de Yeshua, que ele seria um grande libertador como foi Moisés, um grande salvador como foi Moisés, e que ele também ensinaria a Torá de uma forma superior,
a que Moisés ensinou. Porque Moisés foi tirado do mundo, do Egito, para fazer a obra. Yeshua não, ele já veio santo desde o ventre. Ele é superior a todos os profetas, a todos aqueles que vieram antes deles, porque todos prepararam o caminho para a vinda, aleluia, do Filho de Elohim, do nosso Salvador. Glórias ao Eterno. Então esse é o primeiro versículo. Vamos continuar observando. Nós temos aqui no capítulo número 9 do profeta Yeshayahu, Isaías, a partir do verso número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Eterno Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Amados, o Eterno incorpora em Yeshua a sua divindade. Yeshua tem esses títulos porque ele representa na terra a pessoa do Eterno. E o profeta diz que para Yeshua o Eterno não lhe daria o Espírito por medida. Seria uma porção transbordante, como em nenhum outro ser humano. Moisés foi um grande homem. Nós não podemos negar os grandes sinais que o Eterno fez por meio de Moisés. Yeshua não fez esses grandes sinais. Yeshua não ordenou as pragas sobre o Egito, as 10 pragas. Yeshua não abriu o mar vermelho. Nós sabemos que foi o Eterno, mas por meio de Moisés. Por meio de Yeshua não saiu água da rocha, literalmente, não veio o pão do céu, e muitas coisas, mas a obra que Yeshua fez foi superior e infinitamente maior do que a obra de Moisés, do que as obras que foram feitas por meio dos profetas e dos discípulos. Oh, aleluia! Porque ele é o mediador de uma nova aliança. Não que a aliança feita por Moisés foi anulada, como ele mesmo disse: eu não vim para anular a Torá, mas para cumpri-la, para executá-la, para pôr na prática, cumprir e executar. Por que nós temos que cumprir os mandamentos? É praticá-los, é vivê-los, é executá-los no nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, para que haja em nossa alma shalom, paz, e aquelas bênçãos que está na Brit Kat Kohanim estejam sobre as nossas vidas. A paz, a saúde, paz, saúde, bem-estar, segurança, alegria e felicidade só está nas nossas vidas quando nós aplicamos os mandamentos que está nos nossos corações, no nosso dia a dia. Literalmente, nós vamos viver na Shalom, louvado seja o nome do Eterno. Yeshua, ele enfrentou dificuldades, desafios, não voltou atrás, temeu. Nós vemos que ele no Getsemane, naquela oração, ele pede ao Pai, se fosse possível, que o cálice passasse dele, mas ele volta atrás e diz, e lembra que foi para isso que ele veio. Nós devemos lembrar nos momentos das tentações, das seduções, na hora que é apresentado diante de nós um prazer momentâneo, ou a oportunidade de mentirmos, de negarmos alguma coisa para defender a nossa pele, que nós estamos aqui. O Eterno nos chamou por meio de Yeshua para cumprir a vontade do Eterno. E viemos dizer, como Yeshua disse, não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, aleluia, mas a tua, Pai, e assim fazermos o que é reto, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é santo,
aleluia, o que é justo aos olhos do Eterno, mesmo com prejuízo na nossa vida financeira, mesmo que venhamos perder uma amizade, ou venhamos perder um ganho material, mas nós aceitamos o chamado de Yeshua, o chamado do Eterno por meio do Messias, de Yeshua, para a salvação. O apóstolo Paulo diz: para isso ele vos chamou, para a santificação. Esse é o nosso chamado, amados. Não fomos chamados para sermos ricos e famosos, para as pessoas se curvarem diante da nossa vontade. Não, mas para sermos santificados. E nós sabemos que a única maneira de nós sermos santos é se nós dermos ouvido à palavra do Eterno. Yeshua, no capítulo 17 de Yohanan de João, aleluia, se não me foge da memória, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós podíamos usar outro termo onde é usado palavra e colocarmos: a tua Torá é a verdade. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. E a verdade para mim e para você, que estamos nessa caminhada, não é para nos abater, não é para tirar as nossas forças. Pelo contrário, mesmo se estivermos em faltas, em erros, ela vai nos levantar, se abrirmos o nosso coração para, aleluia, a palavra do Eterno não é morte, amados, ela é vida, ela não é sepultura, ela é ressurreição. Louvado seja o nome do Eterno. Ela não adoece, ela cura. Bendito seja o nome do Eterno. Ela é vida. E o Eterno, por meio do profeta, fala: ouvi as minhas palavras e vivereis. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu. O governo, amados, quando isso aconteceu, quando Yeshua tomou o governo, os irmãos sabem que quando o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, eles transgrediram, eles transferiram para Rassatã aquilo que o Eterno tinha dado para eles. Eles perderam a posição que tinham, porque a transgressão faz com que nós, o ser humano, caia da sua posição para uma posição inferior. E se eu e você não assumimos o nosso lugar como filhos, como discípulo, nós perdemos. E aquilo que era nosso passa a ser de outrem. Foi o que aconteceu. Adão perdeu a sua posição, perdeu aquilo que o Eterno tinha entregue em sua mão. Isso foi transferido para aquele que o venceu. Quem foi que o venceu? A Satã, a serpente. E isso é fato quando nós olhamos para o texto das Escrituras, em Mateus, no capítulo 4, quando Satã, na última das tentações, ele manda Yeshua prostrar. Se ele prostrasse, se adorar, ele daria todos os reinos do mundo, porque a ele tinha sido dado. Quem foi que deu? O próprio Eterno. Não foi Satã que foi lá e tomou, não existe essa. Satã, amado, não tem poder de ir lá e tomar a tua bênção da mão do Eterno. Negativo. Nós entregamos. E quando nós desistimos por transgredir, porque quando eu transgrido o mandamento, quando eu peco contra o Eterno, eu estou desistindo da minha herança, eu estou desistindo das promessas, eu estou desistindo das bênçãos. E o Eterno pega e dá a outro. Foi isso que aconteceu com Adão, com Eva. Aquilo, o poder, a autoridade que ele tinha sobre a natureza e sobre os seres humanos, porque ele era o pai, foi transferido para Satã, e o mundo foi entregue nas mãos dele. Você olha, é fácil entender isso, que o mundo entrou no caos. O Eterno, para poder livrar, poupar, a fim de que todos não fossem destruídos, ele enviou o dilúvio. Depois as nações continuaram da mesma maneira. A Torre de Babel é um exemplo
e depois a idolatria da rebelião do povo, das nações contra o Eterno. O Eterno vai e escolhe Abraão e começa uma nova linhagem. Abraão foi escolhido para que dele viesse Yeshua, o Mashiach. Aleluia, glórias ao Eterno. Porque aquilo que Adão entregou, Yeshua tomou de volta. Maravilha! Adão, pela sua queda, foi expulso do Éden, do jardim do Éden. Mas Yeshua, pela sua obediência, tomou de volta, expulsou Satã. Ele esclarece isso nos evangelhos. Ele diz assim: quando o Filho do Homem for levantado numa estaca, ele atrairá o mundo todo a ele. Porque desde agora, o príncipe deste mundo foi expulso. Quando Yeshua ressuscita dos mortos, amado, que ele aparece aos discípulos, ele diz o quê? Eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Qual é esse poder? O poder que Adão tinha. Aquilo que tinha sido entregue a Adão. Adão, amado, e Eva viviam na glória. Esse é o lugar que o Eterno, o homem foi criado para viver nesse lugar, em plena comunhão com o Eterno, no paraíso. Agora, todos nós que cremos no Eterno, cremos na obra de Yeshua e guardamos o mandamento do Eterno, temos a oportunidade de voltarmos ao Gran Éden, de voltarmos ao jardim do Éden. Porque já temos alguém, o representante, a nossa liderança. Nós fizemos dele o nosso Senhor, o nosso Rabi, o nosso mestre. Yeshua diz: não precisa o discípulo ser maior que seu mestre, e nem o servo maior que o seu senhor. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre, e o servo igual ao seu senhor. Aleluia! Aquele que me ama, disse Yeshua, guardará os meus mandamentos, e eu o amarei e me revelarei a ele, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Oh, aleluia! Onde Yeshua está? Aleluia! Junto ao Pai, mas muito em breve ele trará o reino dos céus para a terra. Aleluia! Porque nós fomos criados para viver na terra, não fomos criados para viver no céu, mas na terra. Porém, quando esse dia chegar, não será essa terra, com esse clima, nos moldes dos dias atuais, porque a terra se encherá do conhecimento do Eterno. Bendito seja o nome dele para sempre. Então o governo está nas mãos de Yeshua, nos ombros. Por isso que não tem. O único temor que você tem que ter é o temor de transgredir. Esse é um temor sadio, que não faz mal, que não causa dor a ninguém, que não causa desconforto no meio da comunidade. O temor do pecado. Mas fora do temor do pecado, você não tem que temer nada, porque Yeshua restituiu o governo. O inimigo foi expulso do seu lugar, porque aquilo que Adão entregou, Yeshua tomou de volta. Aleluia! E ele não pecou quando estava em carne, como a nossa. Imagine agora num corpo glorificado. Oh, aleluia! Louvado seja o nome dele para sempre. Se seguirmos os seus exemplos e se crermos a sua obra, seguindo aquilo que ele ensinou, jamais seremos vencidos por qualquer adversidade que seja. Verso 7:
do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. A obra de Yeshua, amado, não terá fim. Não terá. Vai ser concluída. Ele levará ao cabo a obra. E vai chegar um dia que ele vai entregar tudo ao Pai. Novamente, o Pai o entregou e ele vai devolver ao Pai. Como disse Shaul, apóstolo Paulo, para que o Eterno seja tudo em todos. Aleluia! Não terá fim sobre o trono de Davi, e nem no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor, que Adonai dos exércitos fará isso. A revelação, o profeta vendo o papel do Machia, do ungido, do prometido, esse é o seu trabalho. E ele está fazendo, porque a obra dele está sendo feita pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, pelos seus irmãs e irmãos que estão sobre a face da terra. As religiões perseguiram, o inimigo se levantou, que se levante. Essa chama não se apaga, porque ela não é fogo de homem. Ela não se acaba, essa obra, porque ela não é de homem, amado. Engana-se quem pensa que está fraco. Não, está acontecendo um grande avivamento. Não é um avivamento pentecostal, é um avivamento para com a Torá, para com aquilo que Yeshua viveu, ensinou, para aquilo que a igreja no primeiro século vivia. Oh, aleluia! Era compostos de homens e mulheres que guardavam a Torá, que guardavam, observavam as leis shabáticas, as leis alimentares, com referente aos alimentos, com referente às festas do Eterno. E ela era admirada pelos os demais, por todos os israelenses que conheciam a Torá, admirava. É tanto que diz assim, caíam na graça do povo, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja o nome do Eterno. E está acontecendo esse fenômeno. Muita gente como nós estão voltando para a Torá, voltando para servir o Eterno da maneira que a Escritura orienta, e que foi nos negado durante muito tempo, mas eis que o tempo é chegado. Não vamos cair na dúvida, não vamos permitir que mexericos nos desviem daquilo que nós temos certeza nas Escrituras. Não é teologia, não é doutor fulano e Bertolano, não, é a palavra, literalmente. A Escritura na sua simplicidade nos mostra um Yeshua que guardou o sábado, um Yeshua que estava nas festas, um Yeshua que honrou o Pai com a sua própria vida, deu testemunho da obra do Eterno e da sua vontade. Apóstolo Paulo, um homem que testifica que ele, já no final da sua carreira, já preso para ir para Roma, diz: eu sou fariseu, filho de fariseu, segundo a lei, irrepreensível. E as religiões negam isso, porque está contaminada com Roma, com Babilônia. Mas eis que a Torá é chegada a mim, a você, meu amado.
A Torá que o nosso mestre viveu, ensinou, que os discípulos viveram, que não é peso, não é fardo, aleluia, pelo contrário, é descanso para a nossa alma. A transgressão dos mandamentos nos torna religiosos. As pessoas que servem ao Eterno, que são os discípulos de Yeshua, mas não guardam a Torá, são meros religiosos. São as pessoas as quais nós conhecemos, com problemas seríssimos na família, estão na congregação, na comunidade, mas os filhos, a grande maioria, estão no mundo, e vivem em depressão, em diversos tipos de situações, que comprovam que não bate com aquilo que a Escritura nos mostra a respeito daqueles que servem ao Eterno. Nós temos que abrir os olhos para isso e aceitar de bom grado em nossa vida. O que temos hoje, amado, é para nos tornar mais santos, mais justos. Não é para nos fazer de nós pessoas frias, anêmicas, apáticas. Não é que você vai estar dando glória desde a hora que você entra no culto, pinotando, não. Mas pessoas mais santas, mais amáveis, mais sinceras, mais corretas, pessoas que enxergam nitidamente o que é transgressão, aleluia, e o que é santidade. Porque aquele que está na luz da Torá enxerga nitidamente o caminho, o lugar aonde colocar o pé, o caminho em que deve andar. Agora, aquele que está alheio à Torá, ele não está enxergando nitidamente, porque a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Adonai. E quando o profeta falou isso, Davi, quando o salmista disse isso, não existia Marcos, Mateus, João, Lucas, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, não existia. Simplesmente a Torá, os escritos e os profetas, o Taná, chamado Antigo Testamento. Então, é a luz com a qual Yeshua viveu, e ele a incorporou tão maravilhosamente em sua vida, que ele próprio se tornou luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas depois ele vira para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Porque nós temos que vivermos a Torá, as instruções, os mandamentos. Sem isso, amado, não somos luz, não somos sal. Porque o aplicar da Torá é que nos torna diferente dos religiosos. O que nos identifica com Israel não é a gente crer em Yeshua da maneira que as pessoas creem, a maioria das religiões creem. É nós praticarmos aquilo que Israel, santo e justo, praticava. Isso nos vai nos identificar, isso vai nos enxertar na oliveira. Nós vamos fazer parte da família espiritualmente de Israel quando nós estivermos praticando. Quando nós amarmos os mandamentos, como Yeshua amou, como os discípulos amaram. Quando nós rompermos as dificuldades, nós mesmos, individualmente, rompermos os limites, as cadeias que querem nos prender, as antigas paixões e maneiras de servir o Eterno. A forma enganosa, nós abandonarmos o paganismo, aquilo que as denominações herdaram de Roma. Louvado seja o nome do Eterno. Vamos voltar aqui para o texto novamente. Vamos ler agora em Isaías, ainda no capítulo de número. Não vai dar nem para sair dos primeiros. Tá bom, bendito seja o Eterno. Isaías 11, verso 1 diz assim: então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará.
E repousará sobre ele o espírito de Adonai, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conhecimento e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. É Yeshua puro isso aqui, amado. Lembra-se da mulher apanhada no ato de adultério? Quando os fariseus traz ela diante de Yeshua e dizem: olha, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Na Torá de Moisés diz que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Ele se abaixa, escreve. Aí eles insistem, ele levanta e diz aquela palavra maravilhosa: aquele que de entre vós não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Ele não julgou segundo aquilo que as pessoas falaram, segundo o testemunho que foi trago até ele. Mas ele se abaixou ali para ouvir do Ruach HaKodesh, do Eterno em sua vida, a respeito daquela mulher. E o que aconteceu foi que cada um foi embora, acusado pela sua própria consciência. Esse é Yeshua, o nosso Rabi, o nosso mestre amados. Não tem companhia melhor do que Yeshua. Ele não nos julga, ele não nos condena. Não, ele deixa cada um de nós à vontade. É isso que cada um de nós devemos nos sentir, à vontade. Se a pessoa escolheu fazer o erro, sinta-se mal com você mesmo. Se você escolheu o que é agradável ao Eterno, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, por isso, porque Ele nos deu a escolha, nós temos o livre arbítrio, não somos forçados a nenhuma prática, seja ela boa ou má, mas nós devemos decidir, aleluia, a quem queremos servir, a quem queremos seguir. É isso que Yeshua faz. E quando a mulher levanta, e nem eu te condeno, vá em paz e não repita mais, não peque mais. Isso é que o Eterno dá para cada um de nós. Com certeza aquela mulher, amado, ela estava arrependida. Eu tenho certeza que é possível que aquela mulher nunca mais caiu naquele ato, nunca mais. Depois dela sentir o amor de Yeshua, o amor do Eterno em Yeshua. É assim que temos que tratar alguém que peca contra nós, da maneira que Yeshua fez. Nunca prive o pecador, sempre ofereça liberdade. E o que é liberdade? Perdão. Sempre perdoe. Aleluia, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Verso, ainda no capítulo 11, a partir do verso 4. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aleluia. No início, eu falei que Yeshua ofendeu, estremeceu a base do mundo político e religioso e botou medo neles, sem usar exército, sem usar armas, sem usar ferramenta de guerra, só com a sua palavra. A mesma coisa que ele está ferindo hoje o mundo com a palavra. E quando o seu reino for implantado, aí que o negócio vai ser sério, mas não para mim e para você, que o amamos, que o servimos, que o admiramos.
aleluia, e que bendizemos o Eterno por causa da sua pessoa, mas para o ímpio, para o perverso, porque ele ferirá a terra, e com o sopro dos seus lábios, com a palavra da sua boca, ele matará o perverso. Oh, aleluia! A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ele tem prazer em fazer a vontade do Pai. É algo que nós devemos buscar. Alegria em sermos justos. Alegria em falarmos a verdade. Alegria em ajudar os nossos irmãos, o necessitado. Alegria em perdoar, alegria em pedir perdão. Alegria em honrar a esposa, o marido. Alegria em obedecer papai, mamãe. A justiça, a verdade, a Torá. Tem que ser motivo de gozo no coração daquele que pretende morar, aleluia, com Yeshua, muito em breve, em Jerusalém. Você tem que ter prazer nas coisas do Eterno, porque senão, amado, em vez de ser o paraíso, vai ser o inferno. Porque se a verdade hoje, você sente dificuldade em vivê-la, se a justiça você tem dificuldade em viver, vai ser difícil você viver num lugar que tudo é justiça, onde tudo é verdade. Se você não consegue amar as pessoas, vai ser ruim para você num lugar onde todos se amam. Se a pessoa quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser melhor, quer aparecer, vai ser ruim para você lá. Por isso essas pessoas não vão estar. No Olam Rabá não existirão essas pessoas, porque se o Eterno levasse elas para lá, elas iam ser infelizes para toda a eternidade. Coisa ruim é você estar num lugar onde tudo aquilo que você gosta, os outros não gostam. Não é verdade? Você está no meio de uma família onde tudo lá é diferente da sua. Você se sente um peixe fora d'água, um João ninguém. Por isso, para lá, os que vão ressuscitar, mediante ao toque do shofar, só são aqueles que amam aquilo que o Eterno se agrada, que aproveitaram os anos de vida para esmurrar o seu próprio corpo, para drobar a natureza maligna, corrompida de Adão, e para submetê-la a Etzeratov, a nova natureza que foi adquirida pela fé na obra de Yeshua, o Mashiach. Oh, aleluia! Porque antes, amado, da natureza, da obra de Yeshua, o homem não tinha força de vencer a Yetzirará, a inclinação para o mal. Mas agora, com Yeshua, nós podemos. E eu sei que você é sua própria testemunha de que há muita coisa que você já venceu, aleluia, que está debaixo, aleluia, do domínio e do controle seu, aleluia, e de Yeshua em sua vida. E se há alguma coisa que ainda lhe atrapalhe em qualquer área da sua vida, imponha sobre ela o senhorio de Yeshua, o governo de Yeshua, o jugo de Yeshua, que não é pesado, mas é suave e é leve, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Aleluia! E você vai ter uma alma livre, leve, nada vai te faltar. Aleluia! Glórias ao Eterno, porque você tem, aleluia, o Eterno na tua vida, se você permite o senhorio de Yeshua na tua vida. A criação, a criança de peito brincará sob a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Adonai,
como as águas cobrem o mar. Dá para chegar esse tempo. Aleluia. Durante o reino milenar, vai ser esse tempo maravilhoso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Adonai como as águas cobrem o mar. Naqueles dias, a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações. Gloriosas lhe serão as suas moradas. Yeshua, a raiz de Jessé, aleluia. Ele vai ser o guia, não apenas, ele está sendo hoje para mim, para você, mas vai chegar um dia que ele vai ser para todas as nações da terra. Imagine, amados, imagine todas as nações da terra servindo ao Eterno, onde não vai ter gente perturbando você com som profano, gente causando dificuldade, como hoje para nós, injustiças. Isso é o que aguarda a igreja, a congregação de Israel, não é só a igreja não, né? A família, isso é que aguarda Israel, porque Yeshua veio para Israel. Nós estamos na bênção porque nos unimos a Israel, porque amamos Yeshua, amamos, não tem como amar Yeshua e odiar os israelenses, porque Yeshua é israelense. Quem ama Yeshua, ama os israelenses, ama os judeus, ama a todos, e Ele nos manda amar até os nossos adversários, até os nossos inimigos. Bom, vamos parar por aqui. Glórias ao Eterno, que eu tenho certeza que as horas já não nos permitem. Glórias ao Eterno, ainda tem mais textos aqui para frente, vários, a respeito do Mashiach e Yeshua. Quero lembrar os amados e reforçar isso. Qualquer irmão da nossa congregação que diz que está guardando Torá e a sua vida não mudou, é porque ele não está guardando. Eu tenho certeza que isso é do Eterno. E o que é do Eterno, amados, nos muda para melhor. Nos faz ter mais desejo de estar na casa do Eterno. Temos comunhão com os santos. Muda a nossa maneira de ver o próximo e de ver o mundo à nossa volta. De ver as coisas materiais e também as espirituais. O que nós estamos apresentando aos amados não é uma fraude, não é coisa de Roma e nem de erudito teológico, não. É a palavra simples e pura. Aleluia. Para ser vivida, praticada no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Eterno. Então reveja os seus conceitos. O que você está fazendo com aquilo que você tem aprendido? Guardado para tão somente para estar conversando um com os outros? Não vai valer nada, amado, isso. Aplique ao teu cotidiano. E seja firme. Leia as Escrituras, porque quando alguém te confrontar, use a palavra. Nós que estamos, porque uma coisa que é muito combatida é o Shabat e a alimentação. Está na Escritura o remédio, as armas para combater aqueles que estão enganados. Humildemente mostra o texto da Escritura para eles. Louvado seja o nome do Eterno. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Eterno para sempre. Nós vamos estar encerrando. Quero convidar os amados a ficar de pé para a gente dirigir uma palavra de oração. Pai bendito, te agradecemos por esse momento.
por esses textos sagrados, que nos mostra a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Yeshua, e a sua missão, aleluia, para conosco, para com o mundo. Obrigado por Ele, Pai, por tudo quanto Ele fez, que foi a Tua vontade. Aleluia, nos ajuda a seguirmos o Seu exemplo, a fim de que sejamos também praticantes da Tua vontade durante o tempo da nossa existência na terra. Te pedimos em nome de Yeshua. Amém e amém. Podeis assentar só um instante?